Olá, esse é o programa Família e Sociedade, programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, produzido pela Capelania Campinas. Eu sou o Marcelo Coelho, sou capelão do campus Campinas e hoje nós vamos falar sobre o tema As Ameaças contra a Família, ou as ameaças da família. Nós temos hoje para o nosso programa um casal muito especial, um casal já casado há 36 anos, quase 36 anos. Ele é o Dr. Gilson Novaes, é formado em Pedagogia, Educação Artística e Direito, com mestrado em Comunicação, e está no Mackenzie há 13 anos, 5 dos quais no campus Campinas. A sua esposa, Rosani Novaes, é engenheira florestal, mestre em Ecologia pela Exalc, professora tanto do ensino médio quanto professora universitária. Eles têm 2 filhos, casados ambos, e têm 2 netos. Eles são casados desde o dia 7 de setembro de 1979. Exatamente. Depois a gente vai falar mais disso, essa relação entre independência e casamento. Exatamente. Né? E no nosso programa, a gente quer contar também com a sua interatividade. Nós temos aí os recursos disponíveis no vídeo e você pode participar com a gente com perguntas ou com respostas, tanto para esse tema de hoje, as ameaças contra a família, quanto para outros temas ligados ao interesse da família e da sociedade. Temos a Vitória, a assistente do programa, que vai nos ajudar com a sua participação. Bom, então a gente pode começar aqui esse bate-papo, né, com esse casal simpaticíssimo. E eu quero fazer uma primeira pergunta. Né? Diante de tantas ameaças contra a família, como resistir a todas elas e chegar a essa barreira, ou transpor essa barreira dos 35 anos com tanta vitalidade, produtividade, como é o caso de vocês? Primeiro aqui a Rosani. Ok. Eu creio que é fundamental 3 características. A primeira delas é um casamento onde haja liberdade. E estou colocando liberdade antes de amor, porque o verdadeiro amor torna livre. Então, não é um amor passageiro, é um amor que promove a felicidade do outro. E é por isso que dá liberdade ao outro para as suas realizações, para as suas conquistas. Eu creio que é o primeiro passo. Né? Deixa eu só te interromper, porque essa liberdade hoje, salvo o melhor juízo, é de fato uma ameaça para a família. Talvez o excesso da liberdade. Né? Exatamente. Então... E nós temos um quadrinho que sempre esteve na nossa cabeceira e diz assim, nada é mais livre do que aquilo que o amor une. Nós estamos livres pelo amor. E não livres no sentido de libertinagem, ou de fazer o que quer, mas de fazer o que o outro precisa. O que o outro precisa para ser feliz. Que bonito. Eu diria que isso tem sido uma forma de nós estarmos juntos e felizes. Essa que é... Doutor Gilson, como que o senhor acha que a família pode resistir a tantas ameaças, dada a sua experiência? Você viu por que eu casei com ela, né? É exatamente isso. Eu acho que quando a gente ama, a gente não é egoísta. E falar isso parece meio lugar comum, né? Parece de programa de televisão. Mas não é. Na verdade, o amor, a gente tem que se basear sempre no amor de Deus, né? Acho que quando você pauta a sua vida nas mãos de Deus, você não quer desagradar a Deus. Muito embora a gente desagrade constantemente, porque nós somos falhos. Mas quando a gente busca fazer a vontade de Deus, você não tem vontade de fazer o mal. Então você não tem prazer em fazer alguma coisa que você deliberadamente sabe que está desagradando a Deus. Esquece essa coisa de pecado ou não pecado. A questão é você agradar a Deus. E agradar a Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu não vou amar alguém que vive comigo? Que eu pedi para que Deus me indicasse e Ele indicou. Se você quiser, depois a gente conta. Eu tenho que amar essa pessoa, não é? Sim. E esse amor vem sendo trabalhado negativamente ao longo dos anos de uma forma
que as famílias estão realmente sendo esfaceladas. E aí, com isso, vocês já estão dando mais ou menos um norte ou uma receita de que o casamento, para ele ser estável, ele precisa ter uma relação tridimensional. Com Ou seja, certeza. o compromisso no altar diante de Deus é um compromisso que sustenta o casal nessa relação em que Deus faz parte o tempo todo. Por isso que eu acho que quando no casamento o padre ou o pastor fica falando de fidelidade, falamos isso ainda hoje. Fidelidade, fidelidade. Tudo bem, fidelidade, mas eu preciso falar sobre felicidade também. Você vai passar a viver feliz com uma pessoa que você gosta, que você escolheu. E quando você tem certeza que Deus escolheu, aí então fica fácil. A gente tem uma pergunta do internauta. A Paula, de São Paulo, perguntou no Face da Capelania Mackenzie se as ameaças contra a estabilidade familiar são as mesmas de 30 anos atrás ou se são diferentes hoje. Vocês experimentaram muitas crises sociais, né? Enfim. E vocês notam que hoje a família está mais ameaçada, conforme essa pergunta, ou era também antes a mesma coisa? Posso? As ameaças aumentaram porque aumentaram as possibilidades da mulher ter autonomia. E isso, quando a mulher deixou o ninho da casa, exatamente, toda a família ficou mais ameaçada. E isso é uma realidade. A mulher, quando da nova proposta de trabalho e de vivência, ela precisa estar muito mesmo embasada de o casal estar mais estável para enfrentar, porque realmente as ameaças vão ser maiores, principalmente para os filhos, para o casal e para os filhos. Eu vou pedir para o Dr. Gilson responder essa mesma pergunta, se as ameaças são as mesmas ou não, no próximo bloco. E só lembrando que existe no trabalho com famílias a sugestão de se trocar o verbo casado pelo verbo casando-se. Ou seja, cada dia você escolher novamente casar-se, escolher novamente a família e, com isso, escolher enfrentar todas as ameaças que a família enfrenta, né? Então, nós voltamos já já com o programa Família e Sociedade. A aurora boreal, ela é um espetáculo natural, ela é hipnotizante, ela é... O que ela é? No Polo Norte, a aurora boreal. No Polo Sul, a aurora austral. E o que sabemos até agora é que são as luzes coloridas que parecem brincar no céu dessas regiões geladas. Mas por quê? Bom, a culpa é do Sol e suas tempestades solares. Essas tempestades são diferentes. Não tem raios nem trovões, mas partículas. É assim, o Sol tem uma espécie de plasma que o envolve. A temperatura ali não é nada amena, 6.000 graus Celsius. Esse plasma libera milhões de partículas energizadas para todos os lados e algumas delas chegam à Terra. Aqui elas encontram nosso escudo magnético e são levadas até os polos, onde existem alguns buracos. Por ali, elas alcançam nossa atmosfera e liberam energia em forma de onda. Pronto! De 70 a 100 metros acima da superfície da Terra, forma-se a aurora boreal, ou austral, ou alienígena. Porque esse não é um fenômeno exclusivamente terráqueo. Em Júpiter, Saturno e Marte, os ventos solares também criam luzes dançantes. Mas se você não está disposto a ir tão longe assim para ver esse fenômeno, programe-se para viajar nos meses de fevereiro, março, abril, setembro ou outubro para regiões como Noruega, Alasca, Finlândia. Aí é só encontrar um lugar afastado das cidades e curtir o show. Bom, nós estamos aqui com o programa Família e Sociedade, produção da Capelania Campinas, e nós terminamos o primeiro bloco com a pergunta sobre os tipos de ameaça.
se há 30 anos atrás elas eram uma e hoje são outras. E o Dr. Gilson ficou de responder isso para nós. O que você acha? Eu entendo que as ameaças, elas existem desde quando a serpente não é? O homem, a mulher, o pecado está sempre em volta. É evidente que há 30 anos atrás era menos. Mas sempre existiu essa coisa do proibido ser mais gostoso. E, na verdade, ao longo dos últimos anos, eu não sei se precisasse 20, mas por aí, os meios de comunicação aumentaram muito essa facilidade. Hoje você vê uma novela, não tem uma novela que não tenha traição. Uhum. Você não vê na internet na internet hoje ficou muito fácil a coisa ser levada para a quebra da teia familiar, da teia do casamento, da união do casamento. Toda novela o cara tem uma amante, quando não tem duas, ou a mulher tem, é bonito trair. Sabe? Então essas coisas vão fazendo com que a pessoa que está fazendo o correto fique, mas será que eu estou certo mesmo? Isso, então, os meios de televisão têm trabalhado muito isso de uma forma extremamente negativa. Vocês têm filhos que são casados, né? Há 11 anos, pelo menos um deles, né? Um deles há 11 anos. Então, vocês acham que hoje os casais que se constituem em família, eles estão mais ameaçados de não conseguirem essa estabilidade do que estavam quando vocês, por exemplo, se casaram? Olhando, nós temos aí padrões, né? Vocês, 35, os filhos, 11. E hoje os que se casam. O que vocês acham? O que realmente tem piorado a ameaça é que a mulher tinha uma realização como mulher e mãe, e hoje essa realização está pouco valorizada pela sociedade. A sociedade valoriza a mulher profissional. Então há um cuidado a se tomar com essa mudança. O homem é também valorizado hoje, não mais por ser o provedor da casa. Então, com isso, os valores de 30 anos atrás, uma mulher com seus filhos e um homem provendo todo o sustento da casa, que era um padrão de felicidade para o casamento, hoje ele foi alterado. E há de se tomar muito cuidado com essas alterações para que o homem não troque totalmente de função, a mulher acabe sendo a provedora e ele o cuidador da casa. Que em alguns casos tem acontecido quando há harmonia, mas que não é a regra. Vocês podem falar desses dois momentos, né? Eu não sei como era no começo do casamento de vocês, se você já trabalhava fora, enfim, mas vocês têm uma vida profissional muito produtiva, né? Uma formação extensa, importante, acadêmica, com envolvimento no trabalho de forma muito bem sucedida. Como que vocês conciliaram isso? Será que o que você disse, que hoje a sociedade valoriza mais a profissão, né, a realização profissional da mulher, como é que vocês analisam isso? Se vocês também têm, digamos, uma vida realizada profissionalmente e uma família estável? Precisa saber separar as coisas. Isso não é muito simples, não. Os casais têm que ter isso muito claro. Eu trabalho com a Rosani no Mackenzie, em São Paulo, onde ela é professora, em Campinas, onde ela é professora também, e já é o terceiro lugar que a gente trabalha juntos. As pessoas até estranham, como é que vocês trabalham juntos e nós trabalhamos, a gente brinca, a gente fala às vezes que nós estamos brincando de casinha, porque parece que nós estamos trabalhando 24 horas por dia, falando do trabalho, mas essa aproximação do trabalho com o relacionamento com a outra pessoa é um negócio que tem nos feito crescer, por incrível que pareça. O que para as pessoas pode parecer uma coisa assim difícil, como é que você consegue ficar com essa mulher o dia inteiro, ou essa mulher com esse homem o dia inteiro? Nós nos curtimos, na verdade é isso. Talvez seja isso. Vamos lá, vamos para os nossos internautas. Vitória. No Face da Capelania Mackenzie, a Renata de São Paulo perguntou se a crise social pode afetar os pais quanto à educação dos filhos. E 2 internautas já comentaram a respeito. O Leandro de Indaiatuba, ele disse que não deve afetar, pelo contrário, deve fortalecer os princípios. E a Bianca de Espírito Santo acha que princípios e valores morais não dependem de dinheiro. Então, as crises, né, financeiras, sociais, afetam essa estabilidade?
Eu vou concordar com a internauta no sentido que valores e princípios é que realmente sustentam. Os nossos filhos foram criados dentro dessa perspectiva. Voltando a dizer do papel da mulher e do tempo da mulher, eu creio que a mulher sábia edifica a sua casa e sabe o momento que ela deve estar presente, o momento que ela pode delegar a outra pessoa. E isso é uma sabedoria que vem de Deus, e eu creio que as mulheres que estão me ouvindo vão entender isso. Nunca o chefe, nunca o trabalho ser maior ou ser mais importante que o seu papel dentro da família. Eu acho isso primordial. Dr. Gilson, você nasceu em Santa Bárbara, Sim. né? E nesses últimos 13 anos, aqui no Mackenzie, 8 aqui em São Paulo e 5 em Campinas. Portanto, 2 megalópolis, digamos assim, Sim. né? A percepção da família no interior, que nós pensando aqui em cidades interioranas, né? É diferente desse clamor da cidade, da região metropolitana, do lugar onde o mercado e as loucuras do dia a dia estão assim muito mais evidentes? Numa metrópole como São Paulo, tudo é mais, né? Tudo é muito mais. As coisas aqui são muito mais fáceis no sentido de se fazer muitas coisas. Aqui as coisas acontecem 24 horas por dia. É evidente que no interior a coisa é um pouco diferente, mas Campinas não é uma cidade que eu poderia colocá-la como interiorana. Então as coisas que acontecem em São Paulo, aqui é muito mais fácil, sim, mas o interior deixou de ser aquele interior do caipira e do... Então, digamos assim, as ameaças elas são muito iguais. mais dos seres humanos, São do ser muito humano. mais internas do que desses estímulos externos, seja da cidade ou Exatamente. de regiões maiores. Então a gente retorna para o nosso último bloco daqui a pouquinho com o programa Família e Sociedade. O livro que eu tenho para indicar para vocês é um livro chamado Cultura da Convergência. É um livro que, apesar do nome não é tão técnico, o autor, que é o americano Henry Jenkins, ele se propõe a analisar o que a gente vive atualmente com essas características de cruzamento de mídia, valendo-se de exemplos da cultura do entretenimento dos Estados Unidos. Então ele fala de séries, ele fala de seriados, ele fala de cinema, né, e exemplos desse entretenimento para falar sobre as características desse cross-mídia, desse cruzamento de mídia, que é o que a gente tem na cultura de convergência. Então, Cultura de Convergência é um livro bem legal, é uma dica que eu dou para vocês. Estamos aqui no último bloco do programa Família e Sociedade. Hoje nós estamos tratando do assunto ameaças contra a família. E nós vamos, nesse último bloco, associar essa questão das ameaças contra a família a aspectos como superficialidade nos relacionamentos, a dificuldade de se manter com compromisso diante da enorme facilidade que se tem hoje, por exemplo, de fazer amizades, de criar comunidades virtuais, né? Será que essa ideia do amor, até relacionamentos, né? Talvez no tempo de vocês não conheciam pessoas que haviam constituído-se em família por terem se encontrado em redes sociais. Certamente que não, né? Os vínculos eram diferentes. Hoje a gente já conhece pessoas que estão casadas aí há bastante tempo que se encontraram por aí, né? É bom ou ruim a tecnologia para a família? Eu acho que é ruim. A tecnologia nos ajuda muito em todos os sentidos. Até que a resposta assim no começo é ruim. Pode assustar, né? Quem está me vendo pode assustar. Mas, na verdade, para a família, se a família, o marido e a mulher, não tiver cuidado com isso, as redes sociais tomam o lugar do olho no olho.
O pai não pode conversar com o filho pela internet. E eu já vi isso. Eu mando uma mensagem para o meu filho, ele vai me responder. Não, isso é um absurdo dos absurdos. Relacionar-se com o filho é olho no olho. É sentir, é cheirar, é pegar, Tocar, né? tocar. Porque você não consegue saber o que a outra pessoa está sentindo e pensando numa mensagem que ela manda cifrada, né? Além disso, está se ensinando, está se desensinando a falar a língua pátria, né? Porque ninguém mais fala português mandando mensagens que são todas cifradas. Então, na verdade, o celular, ele vai visitar a vovó. Eu vi outro dia uma charge. 8 netos foram visitar a vovó. A vovó lá na sala e cada um no seu celular ali mandando mensagem para não sei quem. Quer dizer, é isso que nós estamos vendo. Uhum. É sim prejuízo para a família, o avanço da tecnologia. Eu não posso conversar com um amigo meu que está na Alemanha se eu não converso com meu irmão que está no outro quarto. A gente lembra do que você está dizendo, quando a gente olha a bênção do ponto de vista bíblico, a gente sempre vê que a bênção era acompanhada do toque, né? Sim. O toque do pai sobre a cabeça do filho e ali ministrando a bênção de Deus. É um sinal, é um símbolo de que famílias que se tocam ou que cruzam olhares, né, tem muito mais possibilidade de serem abençoadas do que aquelas que se relacionam apenas pelo ambiente virtual, né? Eu queria dar um toque justamente, porque eu sou professor de biologia, um casamento continua casamento por muito tempo se você gosta da pele do seu companheiro. A coisa é tato mesmo, a coisa é cheiro. E as pessoas precisam ter essa conexão. Bom, eu tenho um lado indígena que me ajuda muito nessa questão da terra, do sentir. E uma coisa interessante, o casal pode trabalhar, né? Cada um, mas na hora do lazer, o domingo, precisa que o casal esteja sempre junto. Nós trabalhamos muito, Gilson e eu, temos muitos afazeres, coisas, viajamos demais. Gilson tem um lado político, já candidato a deputado várias vezes, já exerceu cargos públicos. Então, como você é esposa de homem público, é uma coisa difícil. Quem está me ouvindo sabe como é. Por quê? Trabalho, mas na hora do lazer nós estamos juntos. E eu acho que os casais precisam pensar nisso. Lazer juntos. É uma dica. Bom, a gente tem as últimas perguntas aqui dos internautas, e aí nós voltamos aqui com os convidados. Vitória. A Ellen, de Registro, mandou assim. Pelo que foi dito, a tecnologia afeta o relacionamento familiar de diversas maneiras. O que devemos fazer, já que na sociedade hoje em dia tudo se baseia na tecnologia? E a última, que é a Ana Clara de Valinhos, perguntou: a mãe ao sair para trabalhar abala a estrutura familiar? A gente até já falou desses dois temas, né? Mas parece que eles se mostram como grandes ameaças, né, para a família. Como é que você lidou, Rosani, nas diversas etapas? A família, ela passa por ciclos, né? Ciclos. Então você tem o ciclo do encantamento, o tempo de namoro, noivado, e aí o início do casamento, né? Eu lembro que no início do meu casamento, eu já sou casado há 20 anos, a minha crise foi ir para o açougue, porque no açougue eu não sabia que carne eu comprava. Eu ia comprar carne, minha mãe mandava eu ir no açougue comprar carne. Mas agora eu tinha que saber se era carne para cozinhar, para fritar ou para qualquer outra coisa, né? Sempre tem esse momento da crise, da adaptação no relacionamento. E vocês passaram por tudo isso. No início, depois casal com filhos pequenos, depois casal com filho adolescente, depois casal de filhos adultos, depois síndrome do ninho vazio. Exatamente. Como é que é lidar com todos esses ciclos dentro dessa perspectiva aqui de vocês sempre terem uma vida produtiva e ativa? Ok. Eu sempre estudei, trabalhei, avancei, fiz meu mestrado, tudo antes de me casar. Porque assim que casada, eu vou fazer uma profissão, que não me tome tanto tempo fora de casa. Por 2 anos, quando as crianças eram pequenas, eu trabalhei meio período. Eu não tinha condições o período todo. Depois fui aumentando esse tempo. Eu acho que tudo é uma sabedoria que vem a cada dia. Mas a mulher, efetivamente, com filhos pequenos, não pode sair às 7 da manhã e voltar às 20 horas. Isso vai ser muito sério para a família. E os ciclos, Gilson? Qual a etapa melhor
da sua relação com a Rosani? Hoje vocês estão com 36 anos quase. A melhor de é todos hoje. os ciclos. A melhor mesmo? é hoje. Que bom. Ontem foi melhor. Antes de ontem foi melhor. Aham. Antes de ontem foi melhor ainda. Então hoje é pior do que amanhã. Hoje é pior que amanhã. Eu, quando eu apresento a Rosani, parece coisa de novo, vou falar, parece de forçado, Ou coisa de piegas. televisão, piegas. Mas eu apresento a Rosani como minha namorada, não é, meu bem? Exato. E as pessoas sabem, mas vocês não são casados? Somos casados. Mas é muito bonito ver você falando. Agora Porque- você chamar ela de meu bem, né? A gente vê a singeleza, Às vezes, né? A leveza. meu bem, meu bem. Aham. Aí, né, mas é meu bem, sempre é meu bem. Aham. E quando me perguntam, outro dia a Rosani reuniu-se com as colegas de formatura dela da Zalc, lá de Piracicaba, e uma amiga dela perguntou para ela, você está casada? Continua casada? Continuo. Mas com o mesmo marido? Ela respondeu, não. Mas então é outro. Não, o RG dele é o mesmo. Só o RG é o mesmo, mas ele Mas não a é o cada mesmo dia. mais. Quer dizer, é evidente que nós temos que nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento é só com a união que se Aham. consegue. Não adianta fazer sozinho isso. Bom, nós terminamos o nosso tempo, né? Um bate-papo tão agradável aqui, o tempo Que bom. voa e a gente nem vê, mas eu queria só fazer uma pergunta para responder sim ou não para os dois. Valeu a pena? Vale a pena estarem casados há tanto tempo? Muito. Porque é um casamento que me trouxe felicidade e liberdade. Quero dizer a toda mulher que está me ouvindo, casamento não. Nós casamos em 7 de Haja setembro. vista o dia, 7 de setembro. Gilson, vale a pena? Vale a pena. Eu digo para você que está me ouvindo, jovem, case, não junte, não vá morar, assuma o compromisso, não esqueça que aquele papel vai te prender. Aquele papel simplesmente é para satisfazer a lei dos homens. Perante a lei de Deus, se você está com uma mulher, você casou-se com ela. Então, fique com a pessoa que vale a pena. Se não vale a pena, troca, porque isso não é tempo de namorar, né? Você namora, às vezes pensa Troca que antes de casar, antes né? de casar. Sim, sim. Exatamente. Bom, eu agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Esse programa Família e Sociedade, ele é um programa produzido pela Capelania Campinas e do Mackenzie Campinas, cujos valores defendidos, tanto pela capelania como pela confessionalidade do Mackenzie em geral, coloca a família no mais alto patamar. E a estabilidade da família como um valor que nós recebemos das Escrituras Sagradas e procuramos, com exemplo e com ensino, reproduzir, defender e deixar essa mensagem para você e esperar você no nosso próximo programa Família e Sociedade.